SCP-387, também conhecido como Lego Vivo. Classe do objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção. Devido à natureza que este objeto e ao dano quase inexistente que ele representa, ele está contido em um recipiente de armazenamento na Área 19. Uma caixa vermelha em que SCP-387 está contido não possui nenhuma propriedade em comum em si, como foi determinado através do teste. Mas SCP-387 não se duplicará, a menos que uma camada cubra o fundo do recipiente, acima mencionado. Um folheto está disponível para aqueles que desejarem utilizar SCP-387 e o acesso será revogado se não for devolvido corretamente. Descrição: SCP-387 é uma caixa de Lego comercialmente disponível com características regulares. Formas irregulares não apresentadas em conjuntos normais, como rodas circulares e prismas, também estão disponíveis. Não tem marca, e todas as empresas entrevistadas por agentes secretos até agora negaram ter fabricado SCP-387. Quando a caixa não está cheia, ou seja, quando está parcialmente ou quase esvaziada, o Lego irá duplicar lentamente, parando quando o recipiente estiver cheio. Uma característica interessante de SCP-387 é que, quando construído por uma mão humana, ver adendo 387-D, as construções serão capazes de movimento, realizando atividades baseadas em seus arredores. Por exemplo, se um boneco de Lego Man, que é um homem construído usando as partes humanoides fornecidas, é colocado dentro de um carro, ele começará a dirigi-lo. Outras experiências revelaram que o carro, e de fato qualquer máquina complexa, não precisa de motor interno ou fonte de energia. Os bonecos têm alguma forma de sensibilidade, pois eles interagem uns com os outros com muita facilidade. Ao longo do tempo, as pessoas e edifícios construídos irão evoluir. Eles assumirão ocupações baseadas nos edifícios ao seu redor. Por exemplo, algumas pessoas se tornarão bombeiros e usarão carros de bombeiros se os objetos correspondentes estiverem lá. Eles também usarão SCP-387 para construir mais coisas para expandir sua sociedade. Os seres humanos podem interagir com eles de forma bastante pacífica, mas se um humano se tornar hostil, eles cessarão imediatamente toda atividade e se tornarão inanimados. SCP-387 foi encontrado em 20 de fevereiro pelo agente durante um longo passeio de trem, em volta para a cidade em que ele morava. O agente construiu um homem de SCP-387 que estava no assento ao lado da época. Vários segundos depois ficou animado. O agente construiu um homem de SCP-387 que estava ao seu lado no assento. Vários segundos depois, o objeto ganhou vida. O agente rapidamente desmontou o homem e entregou o item para a Área 19 para análise, aonde agora permanece. As gravações das câmeras de vigilância do trem foram confiscadas e destruídas antes de serem revistas. Informações opcionais: SCP-387 não deve ser administrado a crianças menores de 10 anos, especialmente crianças que são influenciadas por desenhos animados e programas de televisão. Ver adendo 387-B. Experimento 387-A. Uma pequena comunidade de SCP-387 é formada em uma câmara de teste. Um avião construído a partir de Lego normal foi colocado ao lado da comunidade. Durante as próximas 3 horas, observaram-se as seguintes mudanças. Vários humanoides adquiriram algum equipamento de SCP-387, indo em direção ao avião. Com uma eficiência incrível, um Lego Man construiu o que parecia ser um aeroporto funcional, que foi construído das peças específicas fornecidas por SCP-387, sem sinal visível. Um tanque de gasolina ampliado para o referido avião aparentemente o encheu de combustível, apesar das observações anteriores de que os veículos construídos a partir de SCP-387 não requerem combustível, e o avião procedeu a decolar literalmente, pondo ao redor da sala a baixas velocidades e altitude, aparentemente para evitar bater. Mais aviões de diferentes marcas e modelos foram formados logo após. Adendo 387-1. A julgar por isso, eu diria que as construções de SCP-387 têm alguma forma de compreensão do ambiente, e são capazes de converter o Lego existente em SCP-387. Experimento 387-B. Várias crianças receberam SCP-387 e receberam instruções para usar sua imaginação. As crianças tiveram suas lembranças desse experimento removidas. Depois de ter notado que o SCP-387 era capaz de movimento, elas conferiram com entusiasmo e começaram a construir vários objetos que eles pretendiam usar para lutar uns com os outros, incluindo um Transformer, um tanque M1 Abrams e vários. As crianças foram removidas instantaneamente,
Em que ponto as criações começaram a disparar e, eventualmente, se destruíram, embora não após o considerável esforço. Adendo 3872. Como é que essas crianças ganharam conhecimento do funcionamento de um tanque M1 Abrams, não menos... Eu não sou responsável por limpar a bagunça que essas coisas fazem. Se alguém for estúpido o suficiente para deixar as crianças brincarem com SCP-387. Não estou recomendando uma reclassificação para SCP-387, pois as construções não dispararam enquanto estavam na presença de seres humanos. Isso foi testado com adultos e provou ser correto. Dr. Ark. Experimento 387-C. A caixa vermelha que contém SCP-387 é toda esvaziada. O ego comercialmente disponível é então colocado na caixa por 1 minuto. Objetos construídos são inanimados e permanecem normais como o ego comum. SCP-387 foi substituído. Note-se que o ego colocado dentro da caixa também não se duplicou. Experiência 387-C-2. Um único bloco de SCP-387 é colocado dentro da caixa vermelha. Não se replicou. Mas, uma peça de SCP-387 é adicionada até a camada inferior estar coberta. Neste exato momento começou a replicar-se até que a caixa estava completamente preenchida. A quantidade de SCP-387 retirada da caixa continuou a funcionar, da mesma forma quando uma quantidade de SCP-387 superior à capacidade da caixa foi colocada. A caixa encolheu até que a caixa vermelha estivesse completamente preenchida. Adendo 387-3. Parece que a própria caixa vermelha não possui habilidade por si só, mas SCP-387 não se duplicará a não ser que seja colocada em uma caixa particular. Talvez esse seja um mecanismo de direitos autorais que impede a realização de cópias de 387. É necessário mais experimentos. Dr. Ark. Experimento 387-D. Um braço robótico foi usado para construir um carro fora de 387. Não animou. Este teste foi repetido com a mão humana, em que ponto o carro era capaz de movimentação, como de costume. Uma mão morta de um agente recentemente desmembrada foi usada, sem resposta. A mão foi aquecida, o que ainda não provocou resposta. Adendo 387-4. Parece que 387 responde a um pulso ou a alguma outra detecção de vida humana. Adendo 3875. Esse objeto tem sido altamente procurado por um uso prolongado, já que em testes adicionais não revelaram mais anomalias ou características. Pelas estatísticas do pessoal encarregado no teste, com o objeto, SCP-387 melhorou a moral e atitude em 87%. O pessoal daqui realmente são crianças de coração. Como tal, eu recomendo que todo o pessoal tenha acesso livre para o uso recreativo. Assinado Dr. Ark. O pedido foi aprovado. Experimento 387-E. Quando uma comunidade normal de 387 foi construída, um pequeno montículo de Megablocks, uma cópia comum de Lego, foi colocado perto da comunidade. Quando isso aconteceu, todo o Lego construído de 387 parou-se de mover. Todos giraram lentamente em direção aos Megablocks e... Adendo 387-6. Jesus Cristo. Assinado Dr. Ark.